pegando fogo. A gente vai saber novas informações no cenário internacional. Tem uma declaração do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, dizendo o seguinte, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está brincando de roleta russa com o destino de milhões de pessoas. Quem está na Europa, acompanhando tudo isso aí diretamente do cenário desses acontecimentos políticos, é nosso correspondente Luca Bassani, conosco aqui mais uma vez. Bem-vindo, Luca. Boa tarde para você. Bom dia a você, Fernando, a todos que nos acompanham. Pois é, a resposta de Pedro Sánchez veio hoje durante a coletiva concedida ontem por Donald Trump, ele ter falado abertamente contrariamente à Espanha, dizendo que o país tem sido um parceiro não cooperativo em relação às questões militares e até mesmo fechando a possibilidade para uma negociação no tarifaço, fechando as relações comerciais com a Espanha, pelo que ele disse ontem quando estava no Salão Oval acompanhado pelo chanceler aqui da Alemanha, Friedrich Merz, dizendo que a Espanha não permitiu a utilização das suas bases militares no Mediterrâneo para a operação norte-americana que acontece no Irã e no Oriente Médio como um todo durante esses últimos dias. Pedro Sánchez respondeu dizendo que Trump está brincando de roleta russa com o futuro de milhões de pessoas, especialmente os civis, que são os que mais sofrem em uma guerra. E também disse que a Espanha diz não à guerra, portanto não vai cooperar, não vai auxiliar os Estados Unidos. Ele que durante o último sábado, quando esse conflito começou, já disse que as ações norte-americanas infringem o direito internacional e que essas medidas deveriam ter sido resolvidas de acordo com a própria Carta das Nações Unidas e com negociações bilaterais. Essa tem sido uma posição da Espanha, que dentro da Europa também é um país criticado porque não consegue chegar aos seus gastos mínimos militares estipulados pela OTAN, de pelo menos 3% ou 5%, a Espanha muito abaixo disso, na faixa apenas de 1,5%, tem sido criticada também nesses esforços de rearmar o continente europeu, que foram iniciados principalmente após a invasão russa na Ucrânia, algo que também poderá reverberar aqui internamente. Enquanto isso, outras nações europeias tomam um caminho contrário, tentando oferecer apoio operacional para Donald Trump e Netanyahu na guerra que acontece no Irã. Pois é, Luca, e enquanto isso, você falando de posições diferentes, a França, o Macron já deu um apoio diferente do vizinho espanhol, apoiando os aliados na região. Esses apoios e esse posicionamento vai ajudar muito a gente a definir o real tamanho desse conflito do Oriente Médio e o alcance dele para o mundo todo, né? É isso mesmo, Fernando. Nós vemos que o presidente Emmanuel Macron disse que vai deslocar o porta-aviões Charles de Gaulle, um dos maiores que a França tem, para o Mediterrâneo, para as proximidades da ilha do Chipre, que é um território europeu, que é um país europeu da União Europeia e que foi também atacado numa base militar britânica com um drone iraniano. Então ele diz que estará lá para dar o apoio operacional aos norte-americanos e proteger, sobretudo, o território europeu, já que há também esse risco, dos países europeus do Mediterrâneo, pela proximidade com a região do Levante, como a Grécia, como Chipre, serem atacados. Isso acontece num contexto em que a Turquia diz que também um drone iraniano, um míssil iraniano mais especificamente, foi interceptado no território turco, lembrando que a Turquia faz fronteira com o Irã, mas é um país que pertence à OTAN, portanto poderia desencadear, quem sabe, uma resposta conjunta da Aliança Militar Ocidental, a mais poderosa aliança militar que temos no mundo atualmente. Por enquanto, o secretário-geral da própria OTAN descarta qualquer participação conjunta da instituição, mas fato é que essa guerra tem se alastrado por todo o Oriente Médio, arrastando muitos países para esse conflito e trazendo um enorme número de mortos já, de acordo com as agências locais de saúde, uma situação extremamente incerta e que não sabemos quando terá o seu fim, dada a imprevisibilidade daquilo que acontece no campo de batalha. Pois é, Luca, muito obrigado pela sua participação aí, bom trabalho, estamos atentos a tudo que está acontecendo nessa região tão importante para o cenário político mundial. Novas informações, chame a gente aqui. Muito obrigado.